Eu acho esse versículo de Hebreus 5, de 11 a 12, muito sério, uma advertência muito séria, porque aqui fala sobre coisas que o Senhor quer falar conosco, mas por nós nos tornarmos tardios, o Senhor não consegue falar, não consegue avançar. E aqui ele fala sobre a questão de um tempo decorrido. Irmãos, quanto tempo eu tenho, de convertido? Quanto tempo você tem de convertido? Como aqui disse, pelo tempo já era para ser mestre. E aí o que acontece? Ainda tem necessidade de que alguém ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Senhor Jesus. Irmãos, esses 6 itens que eu falei nos vídeos anteriores são princípios, são elementares dos oráculos de Deus. Se nós praticarmos isso, o Senhor vai poder avançar mais em nós. Não vamos ficar só com leitinho. Eu quero leitinho, eu quero leitinho. A gente vai comer alimento sólido, irmãos. E assim, eu fiquei muito feliz que hoje eu recebi o jornal Árvore da Vida, a nova edição. E olha, irmãos, eu já havia preparado essa mensagem, né? E justamente olha o tema desse novo jornal. Olha aqui. O alimento sólido. Então até separei aqui para ler justamente a respeito desse alimento sólido, que justamente o versículo que eu separei está aqui nessa matéria. Olha o que diz. Leite é tudo o que um recém-nascido necessita como alimento. Conforme cresce, o bebê passa a ter outras necessidades e atravessa um período de transição alimentar. Não se alimenta exclusivamente de leite, mas também de frutas no início, depois verduras, legumes e carne. Por ainda não possuir dentição, o bebê necessita que esses alimentos sejam servidos quase líquidos ou em forma de sopa. Aos poucos, ele vai se acostumando com novas texturas, pedaços maiores e consistentes. Com isso, a mastigação e a dentição se desenvolvem. É a prática e o exercício dessa função que ensejam seu desenvolvimento. Quando a criança completa a primeira dentição, já se encontra preparada para se alimentar praticamente de tudo. Irmãos, espiritualmente ocorre o mesmo conosco. A princípio, quando começamos a nos alimentar da palavra de Deus, ela é como leite para nós. Esse leite visa apenas a nossa nutrição individual. Como no início ainda somos recém-nascidos, no aspecto espiritual, não temos maturidade suficiente para suportar o alimento mais sólido. Mas, à medida que praticamos a palavra, isto é, à medida que nos exercitamos, crescemos. Aos poucos passamos a ter experiências mais profundas com Deus e Ele, como Pai, nos ministra um alimento mais sólido. Com o crescimento, temos a maturidade. Com a maturidade, novas experiências. Gradualmente, nos tornamos maduros e passamos também a ajudar novos convertidos, as pessoas que Deus nos confiou para cuidar. Acontece, porém, que se deixamos de ouvir e praticar a palavra do Senhor, permanecemos imaturos. O Senhor deseja nos dar novas experiências, mas se não crescemos, ficamos despreparados para isso e ainda necessitados de leite. Sem maturidade, não podemos cooperar com Deus nem ser úteis para Ele. Como crianças, ainda somos dependentes. Precisamos de alguém que sempre cuide de nós. Nesse aspecto, Hebreus 5, de 11 a 14, traz a seguinte advertência. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito,
quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Que significa ser experiente na palavra da justiça? Significa cumprir a vontade de Deus. O Senhor Jesus, quando viveu na terra, cumpriu toda a justiça. Isso significa que ele realizou por completo a vontade de Deus, submetendo-se totalmente ao Pai, até a morte na cruz. Com isso, ele foi aperfeiçoado por meio dos sofrimentos que experimentou. Nós, da mesma forma, precisamos das experiências de nos levar a fazer a vontade de Deus. Esse é o alimento sólido. Só assim cresceremos até a maturidade e não mais seremos imaturos espiritualmente. Irmãos, vou dar uma parada aqui e já volto no próximo vídeo. Jesus é o Senhor.